Sejam bem-vindos, amigos, à aula 15 do nosso curso de formulação de ração de custo mínimo com o uso do Excel. Hoje trataremos do controle de estoque de ingredientes. Ou seja, nós iremos colocar no nosso modelo a quantidade de ingredientes que está disponível para a preparação da ração. Mas antes, eu gostaria de convidá-lo para acessar o nosso Google Sala de Aula. Seguindo essas instruções, com esse código, você tem acesso totalmente gratuito aos slides e às planilhas eletrônicas que eu tenho utilizado nas aulas. Você será muito bem-vindo nesse ambiente. E eu também peço que, se você tenha qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixe sua mensagem aqui no YouTube ou se manifeste no nosso Google Sala de Aula ou me escreva um e-mail que eu tentarei esclarecer da melhor maneira possível. Essa aula mesmo surgiu de um comentário em um dos vídeos no nosso canal. Bom, então já vamos direto para a aula. Esse é o programa que utilizaremos. Ele começou a ser construído na aula 9, claro, utilizando o conhecimento de aulas anteriores. É um programa de formulação de ração de custo mínimo. Ele está formulando na matéria seca para atender uma exigência de NDT oscilando de 60% a 65%, de proteína bruta de 15% a 17%. Os ingredientes estão livres, podendo entrar de 0% a 100%. E ainda nós iremos atender uma relação volumoso-concentrado. Nesse caso, de 70 para 30. Então, na guia dados, item análise, solver, o nosso otimizador já está configurado. Resolver, o solver encontrou uma solução, está aqui, essa é a fórmula com os ingredientes distribuídos nessas proporções, atendendo a 100%, é uma formulação em percentual, restrições para nutrientes foram atendidas, nossa restrição para a relação volumoso-concentrado também foi atendida, tudo certinho. Como a fórmula foi elaborada na matéria seca, por estarmos utilizando ingredientes úmidos e secos na mesma fórmula, foi feita uma transformação para a matéria natural e, na sequência, se calculou a quantidade de ingredientes necessária para a produção de 800 kg de matéria seca. Esse valor pode ser modificado de acordo com a necessidade de cada usuário. Vamos acrescentar agora o nosso estoque de ingredientes. Eu indiquei aqui algumas quantidades de cada ingrediente em quilo de matéria natural e calculei a quantidade em quilos de matéria seca por meio da multiplicação da quantidade do ingrediente na matéria natural, que multiplica a matéria seca e dividindo por 100. Verifique que, por exemplo, o feno de alfafa nós precisaríamos de 308 quilos para produzir 800 quilos de matéria seca, contudo nós temos disponível somente 250 quilos. Outro ingrediente que não tem quantidade suficiente é o feno de gramínea. Precisaríamos de 252 quilos de matéria seca e só temos disponível 250 no estoque. Ou seja, nós não temos todos os ingredientes disponíveis para a produção desses 800 quilos de matéria seca. Como lidar com esse problema? Eu tenho 3 soluções que eu vou apresentar na sequência. Bom, a forma mais simples é você produzir uma quantidade menor de matéria seca. Por exemplo, se você produzir 700 quilos de matéria seca, você vai precisar de 269 quilos de matéria seca de feno de alfafa. Ainda não é possível, pois só temos disponível 250 kg de matéria seca. Então vamos baixar um pouco mais a quantidade para 650 kg de matéria seca. Olha, agora sim, só aparece uma diferencinha nas casas decimais, então temos a quantidade de feno de alfafa disponível, de milho também, da silagem não entrou na fórmula, o feno de gramínea também tem a quantidade disponível, farelo de soja, tudo certinho. Só que essa solução, apesar de simples, nem sempre ela é viável, pois pode haver a necessidade da produção daquela quantidade original de 800 kg de matéria seca. Uma outra forma, já mais técnica,
é fazermos assim. Por exemplo, feno de alfafa, nós temos disponível 250 kg de matéria seca. Quanto que isso representa em 800 kg total? 31,26%. Ora, então esse é o limite máximo que a gente pode utilizar desse ingrediente. Então bastaria, por exemplo, nós fixarmos aqui no máximo a inclusão de 30% de feno de alfafa. Nessa fórmula está entrando em 38,5%. E também teríamos que fazer a mesma restrição para o feno de gramínea, porque a gente está precisando de 252 kg e só temos 250. Então a mesma restrição, 0,3 no máximo. Temos que otimizar a fórmula novamente, solver, resolver, ok, todas as restrições foram satisfeitas. Aqui ele pegou o máximo que nós indicamos de feno de alfafa e também do feno de gramínea. E, para a produção desses 800 kg de matéria seca, agora sim a gente consegue atender o limite de ingrediente que tem no estoque. Por exemplo, precisaríamos agora de 240 kg de feno de alfafa e nós temos 250 no estoque. E quando a gente confere, a gente verifica que a gente atende a quantidade de todos os ingredientes. Então vamos partir para a terceira forma de resolver esse problema, que eu penso que é a melhor. Primeiro eu vou liberar os ingredientes que nós restringimos. Então está tudo liberado. Pode entrar agora de 0 a 100%. Agora nós iremos incorporar essa informação de estoque no modelo. Então perceba que eu vou carregar o solver, eu vou adicionar uma restrição. A caixinha de adicionar restrição aparece. Olha o que eu vou fazer. Eu vou informar que a quantidade de matéria seca que ele está pegando para a produção desses 800 quilos total deve ser menor ou igual ao que a gente tem no estoque. Poderíamos fazer esse mesmo raciocínio para a quantidade de matéria natural. Nesse caso, a restrição seria: essa quantidade de matéria natural deve ser menor ou igual à quantidade disponível no estoque de matéria natural. Só que a gente coloca ou a restrição para a matéria seca ou para a matéria natural. Não há necessidade de colocar as duas. Finalizamos a adição dessa restrição. Ok. O solver está configurado. Resolver. O solver encontrou uma solução. Ok. Está aqui a fórmula. Em percentagem, o resultado é esse na matéria seca. Vamos verificar para a produção de 800 kg de matéria seca. Agora, ele atende tudo. Ele está usando 250,09 kg de matéria seca de feno de alfafa, que é exatamente o que eu tenho disponível no estoque. Ele pegou também em quantidade exata esse feno de gramínea. Em torno de 250 kg, ele pegou tudo que a gente tinha disponível no estoque. Então, não sobra mais nada no estoque. Silagem pegou em torno de 60 kg de matéria seca, nós temos 150 kg disponível. Milho pegou em torno de 178 kg, nós temos 250. Farelo de soja, nós temos em torno de 100 kg, ele pegou 62, está tudo certinho. Então, problema resolvido. Perceba você que nosso programa já tem bastante recurso. Nós podemos controlar a quantidade de ingredientes que entra em percentual, controlamos o nível mínimo e máximo de nutrientes que a gente deseja, a relação volumoso concentrado, conseguimos calcular a quantidade de ingredientes para atender a nossa demanda, a quantidade que desejarmos, e além disso, agora fazemos um controle de estoque de ingredientes. É claro, agora você pode elaborar o seu programa para atender a sua necessidade, colocando mais nutrientes, mais ingredientes, melhorando o layout da planilha, ou seja, a questão de apresentação para ficar de uma maneira mais organizada e que faça sentido para você. Nós chegamos num ponto no curso em que você já tem vários recursos para poder trabalhar. Só é importante, como eu sempre venho reforçando, estudar de pouco em pouco, acompanhar as aulas sequencialmente, pois esse é um curso progressivo. E assim nós finalizamos mais uma videoaula. Se você tiver qualquer sugestão, dúvida, comentário, fique à vontade para entrar em contato. E até a próxima aula.